Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 292. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor e Salvador, Pai querido, Pai celeste, nós estamos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, para poder conhecer mais a Ti, para nos relacionarmos mais com o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada da leitura da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê compreensão do que vamos ler, entendimento e sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude nesses momentos de separação para estar contigo, onde nós nos desligamos de tudo que nos distrai, para poder, Senhor, focarmos naquilo no que é mais importante. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de termos acesso à Bíblia para lermos livremente. Esse é um privilégio e nós somos muito gratos por isso. E peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale com cada pessoa que está ouvindo esse áudio de uma forma muito especial, trazendo transformação, trazendo, Senhor, direção para suas vidas, trazendo proteção e provisão, Pai, para cada um que está aqui, Senhor Deus. Que a sua palavra seja propagada, que tudo que aprendemos, Pai, o Teu Espírito Santo nos fortaleça para compartilharmos com o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 15. Jesus e a tradição judaica. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar o seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel.
A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés. E ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando, e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Marcos capítulo 7. Jesus e a tradição judaica. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam na rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda de vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos os que entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro,
pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Uma mulher ciro-fenícia demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. A cura de um surdo e gago. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que ele lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu com um profundo suspiro e disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém. Bom, vamos para o nosso mini estudo bíblico, falando de Mateus 15, que é um capítulo que evidencia o confronto entre a tradição humana e a palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que revela a compaixão de Jesus para além das fronteiras de Israel, ao longo do texto vemos o Senhor corrigindo equívocos religiosos, expondo a verdadeira contaminação do ser humano e demonstrando graça em territórios gentios. O capítulo começa com uma crítica dos fariseus e mestres da lei. Por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Eles estavam preocupados com o ritual exterior, mas ignoravam o que Deus realmente exige. Jesus responde de forma direta: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Eles põem o absurdo de priorizar tradições humanas enquanto se violam os princípios da lei divina, como o mandamento de honrar pai e mãe. Essa crítica se encaixa perfeitamente nas palavras do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O problema central não está nas mãos, mas no coração. Essa é uma lição profunda. Nós percebemos que muitas vezes nós podemos nos apegar a práticas externas, esquecendo que Deus olha para o nosso interior. Nós podemos frequentar cultos, evitar certos comportamentos, mas se o meu coração estiver longe de Deus, tudo isso é vazio, é em vão. Jesus ainda diz: o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Ou seja, a verdadeira contaminação não vem de fora, mas está dentro de nós. Pedro, sem entender, pede explicação e Jesus esclarece: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Então ele lista os pecados que brotam do coração: os maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias.
Essa verdade ecoa por toda a Escritura. Jeremias já dizia: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Alguns estudiosos comentam que regras externas, como não comer, não tocar, não mexer, não resolvem o problema do coração humano, mas só o Espírito Santo pode transformar o nosso interior. Na sequência, Jesus se retira para a região de Tiro e Sidom, fora das fronteiras judaicas. Ali, uma mulher cananeia clama por ajuda. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Essa mulher é uma gentia, excluída, mas demonstra surpreendente fé. Mesmo sendo ignorada inicialmente e recebendo palavras duras de Jesus, ela persevera, reconhecendo sua condição e declarando: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A aparente demora de Jesus em socorrê-la não revela a falta de compaixão, mas visa fortalecer sua fé e proporcionar uma demonstração gloriosa da graça. Assim diz alguns estudiosos teólogos. O desfecho, então, é impressionante. Jesus diz: mulher, grande é sua fé, seja conforme você deseja. Sua filha foi curada naquele instante. Essa história nos ensina que a fé genuína rompe barreiras culturais e religiosas. A mulher cananeia reconheceu sua indignidade, mas não desistiu de buscar a misericórdia de Cristo. Quantas vezes em momentos difíceis nós desanimamos, achando que Deus não vai nos ouvir? Essa mulher nos desafia a perseverar, mesmo quando o céu parece em silêncio. Depois do encontro da mulher cananeia, Jesus vai para a beira do mar da Galileia. Lá, as multidões o procuram, trazendo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. Ele os cura e todos ficam maravilhados, louvando o Deus de Israel. Aqui, Mateus expressa com a frase Deus de Israel, sugerindo que muitos ali eram gentios. Isso reforça a mensagem: a compaixão de Jesus não tem fronteiras. Logo em seguida, temos a segunda multiplicação de pães e peixes, agora para uma multidão de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E Jesus expressa: tenho compaixão dessa multidão. Mais uma vez, os discípulos duvidam e dizem: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Mesmo após a primeira multiplicação, eles ainda não compreenderam plenamente o poder e a provisão do Senhor. E nós podemos nos ver muitas vezes nesses discípulos. Quantas vezes Deus já nos sustentou, nos guiou, nos socorreu. E mesmo assim, diante da nova dificuldade, sou tentada a duvidar. Jesus, com paciência, repete o milagre. Ele parte os 7 pães e alguns peixinhos, e todos comem até se fartar. Sobram ainda 7 cestos cheios. Essa cena aponta profeticamente para o alcance do Evangelho. Se a primeira multiplicação simbolizou a provisão de Deus para Israel, essa segunda, em território gentil, prefigura a inclusão das nações no reino. O fato de Jesus realizar o mesmo milagre entre os gentios é uma demonstração clara de que as bênçãos do Messias não se restringem a Israel, mas alcançam o mundo inteiro. Essa verdade nos enche de esperança, porque nós somos frutos da missão aos gentios, somos provas vivas de que o Evangelho rompeu fronteiras. Bom, algumas narrativas que lemos hoje em Mateus 15 também se repetem em Marcos 7, com mais detalhes, outros tipos de abordagem. Então é importante a gente reforçar essas narrativas. Marcos 7, ele também revela os debates mais profundos entre Jesus e os líderes, né, como vimos em Mateus. E aqui nós podemos ver como Jesus confronta a falsa religiosidade e aponta o que realmente contamina o ser humano, que é o pecado que brota do coração. Bom, dos versículos 1 ao 23, nós vamos ver Jesus confrontando os fariseus sobre a tradição. Eles começaram a vir questionar Jesus, criticavam o fato dos discípulos comerem sem lavar as mãos, conforme a tradição dos anciãos. E Jesus
fala, né? Ele responde com firmeza algo que o profeta Isaías profetizou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ele denuncia a hipocrisia religiosa. Depois Jesus lista atitudes que procedem do coração: imoralidade, roubo, homicídio e outras, né? E confrontando diretamente o legalismo dos fariseus. Logo após isso, nós vamos ver o que revela o encontro com a mulher Ciro-fenícia, né? A mulher cananeia. Jesus vai até a região de Tiro e Sidom e entra numa casa. Uma mulher grega, Ciro-fenícia, vem até ele, suplicando pela libertação da filha que estava com o demônio. A princípio, Jesus ressalta a prioridade dos judeus no plano de Deus, dizendo: não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher, com humildade e fé, responde que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem de suas mesas. Admirado com a sua fé, Jesus liberta a menina à distância. A mulher representa os gentios considerados impuros pelos judeus, mas que pela fé se tornam participantes das bênçãos de Deus. Depois nós vamos ver a cura do surdo e do mudo. Jesus segue para a região de Decápolis, ainda em território predominantemente gentil. Ali trazem um homem surdo e com dificuldade de falar. Jesus o leva à parte, coloca os dedos no ouvido do homem, toca a sua língua e diz Efatá, que significa abra-se. E imediatamente o homem passa a ouvir e falar claramente. Jesus já sinaliza que as bênçãos do reino estão sendo estendidas a todo mundo, a todos os povos. Essa cena nos ensina que o poder de Cristo transforma por completo. Ele abre ouvidos, liberta, fala e restaura o ser humano. E aí sim a gente termina esses 2 capítulos, né? Esse capítulo especialmente de Marcos 7, mas que também traz as narrativas de Mateus 15, confronta o nosso coração e revela verdades práticas. Precisamos cuidar para não transformar a minha fé num ritual vazio, como os fariseus. Sermos legalistas, né? Deus se importa mais com o que sai do meu coração do que com gestos externos. Nenhuma tradição pode substituir a obediência sincera à palavra de Deus. O amor de Cristo, ele alcança pessoas improváveis, como a mulher Ciro-fenícia. Nós não devemos limitar a graça de Deus. A fé humilde e persistente move o coração de Deus. Não importa a minha origem ou passado. Jesus tem o poder de restaurar tudo que está bloqueado em minha vida, seja audição, fala ou outra área. O reino de Deus quebra barreiras e inclui todos os que creem. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida e nos encontramos no próximo áudio. Tchau, tchau.